neuroplasticidade, que é exatamente a modificação do cérebro para que ocorra o aprendizado e a memória. Olá, meu nome é Márcia Renata Mortari, sou neurocientista e docente da Universidade de Brasília. A terceira parte que eu gostaria de conversar com você é a respeito de aprender a conviver. E a neurociência pode contribuir muito nessa etapa da aprendizagem na sala de aula. Foi descoberto recentemente, e bem recentemente, os neurônios espelho. Eu quero explicar um pouquinho para vocês, porque ele é a base da empatia. É a base exatamente de como a gente se emociona com o outro. Por exemplo, quando você está assistindo um jogo de futebol do seu time preferido e ele está ganhando e você se emociona e você apresenta alterações fisiológicas de tanta emoção de ver o seu time ganhar. Isso é com base exatamente na ativação desses neurônios espelho. Como os neurocientistas descobriram isso? É bastante interessante. Eles estavam fazendo um experimento com macacos para identificar as áreas cerebrais do controle motor de pegar objetos. Cada vez que um macaco pegava um objeto, uma região cerebral disparava e eles viam, nossa, ele está se movimentando e está pegando o objeto. E o cientista entrou na sala para arrumar os objetos e na hora que ele pegou no objeto, os neurônios do macaco dispararam sem o macaco se mexer. Isso é muito interessante. Isso quer dizer que nós temos regiões no cérebro que vão estar trabalhando quando nós estamos observando outras pessoas. E esses neurônios, por isso são chamados de neurônio espelho, o simples fato de observarmos alguém realizar um comportamento, o nosso cérebro está modificando, aprendendo. Então, é muito importante na aprendizagem de algumas disciplinas dentro da sala de aula que o professor execute a tarefa junto com os alunos, execute antes a tarefa, realize utilizando o quadro ou utilizando objetos para que os estudantes possam ver aquele movimento, para que os neurônios espelhos possam estar acionados. É assim que os bebês aprendem. Muito importante também em relação aos neurônios espelhos são quando eles são acionados com a emoção. Quando o professor está emocionado, quando ele está motivado, os neurônios espelhos também se ativam e isso gera a empatia dentro da sala de aula. Então, professores, não tenham medo de se emocionar com os alunos, de mostrar o quanto vocês são apaixonados por essa profissão, o quanto vocês gostam de ensinar, o quanto vocês gostam de cada disciplina ministrada. Isso é importante para os alunos, isso desenvolve a inteligência emocional, isso desenvolve a empatia nos seus alunos. Então, a neurociência explica e eu sugiro a vocês, se emocionem, gerem empatia nos seus alunos, afeto com seus alunos, e isso vai favorecer a aprendizagem, isso favorece a convivência entre os alunos e a convivência dentro da sala de aula, proporcionando uma sala de aula de alto rendimento e feliz, né? E aí eu chego na última parte que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é aprender a ser. O cérebro, para aprender, para que a gente tenha uma aprendizagem, ele precisa se emocionar. Emoções que a gente chama com valências boas facilitam muito a aprendizagem. Já emoções de valências negativas, o estresse, o aumento, isso gera um aumento dos hormônios, do cortisol, isso dificulta muito a aprendizagem. Então, dentro da sala de aula, o que a gente tem que limitar são as emoções de valência negativa,
como um estresse, como a irritabilidade e favorecer as emoções de valência positiva. Nossas áreas cerebrais de controle das emoções é denominado de sistema límbico e existem algumas regiões muito importantes que eu gostaria de comentar. A primeira região importante que eu gostaria de comentar é o complexo amidaloide. Alguns neurocientistas chamam só de amígdala, mas para não confundir com a amígdala da garganta, eu gosto de chamar pelo nome correto anatomicamente, que é complexo amidaloide. São vários núcleos numa estrutura bem oval que consegue então gerenciar essas emoções. E essa região está intimamente ligada com a região de memória, que é a formação hipocampal. Elas se comunicam sempre, principalmente na ativação de emoções de aversão. Por exemplo, no caso de um indivíduo observar, de repente, uma cobra na sua frente, então imediatamente ele visualiza aquela cobra, aquilo é percebido, né, por regiões do córtex visual, imediatamente o complexo amidaloide é ativado e ativa todas as mudanças, né, fisiológicas necessárias para fugir ou lutar, né, nesse caso preferencialmente fugir nesse evento. Então, emoções muito fortes, estresse, muito negativas, elas acometem e atrapalham o aprendizado e a memória. Já emoções de valências positivas, como alegria, felicidade, elas podem favorecer essa aprendizagem. Então, é muito importante o professor hoje compreender as suas emoções e trabalhar essas emoções. Hoje a gente, dentro da neurociência, a gente denomina isso de inteligência emocional. Muitos pesquisadores têm considerado o quociente emocional, a inteligência emocional, mais importante que o quociente de inteligência, que o QI. Né? Então, você lidar com as suas emoções, ela pode favorecer muito o trabalho dentro da escola. Por outros diversos fatores, né? Muitas vezes a gente entra na sala de aula já muito carregados de problemas e estressados e por vários motivos pessoais, e muitas vezes a falta da inteligência emocional faz com que a gente não tenha autorregulação dessas emoções. Quando a gente consegue autorregular essas emoções, a gente consegue equilibrar essas emoções antes de entrar na sala de aula e separar as emoções pessoais daquelas emoções que têm que ser conseguidas numa sala de aula, que têm que ser geradas e têm que ser transmitidas dentro de uma sala de aula. Então, a autorregulação das emoções é extremamente importante e a neurociência tem discutido muito isso e tem provado que até o controle das emoções, a autorregulação, ela pode ser aprendida. A gente pode, com treinos, saber fazer a autorregulação de emoções. Então, convido vocês para trabalharem isso dentro da sala de aula, a autorregulação das suas emoções e compartilhar isso com os alunos e ensinar os alunos também ao controle das emoções, a autorregulação, que isso é extremamente importante numa sala de aula. Às vezes, um aluno que estiver fora, né, com as emoções muito afloradas e com as emoções de valência negativa muito expressas naquele dia, pode atrapalhar o aprendizado da turma inteira como um conjunto, né? Então, quando a gente trabalha em sala de aula, a gente tem que lembrar que é um conjunto, que a gente tem que lidar com aquele conjunto. O cérebro, ele aprende melhor quando ele tem afeto, quando ele tem emoção e quando ele tem recompensa. É claro que eu imagino que é difícil a recompensas externas na sala de aula, mas seja criativo. Existem várias maneiras de recompensar os alunos dentro da sala de aula com uma palavra de recompensa. Olha, você se saiu muito bem. O cérebro, ele gosta muito de ser recompensado. Nós temos áreas cerebrais específicas para recompensa. O locus coeruleus, por exemplo, ativado com dopamina,
ele é ativado quando você recebe um elogio. Elogie os seus alunos, é importante para a aprendizagem, é importante para ele entender que estudar é muito bom e ele vai ter recompensas na vida por causa disso. Bom, uma outra coisa importante que eu falei e vou repetir é que a repetição de processos para a aprendizagem é muito importante, mas de maneiras diversas. Seja criativo, seja inovador na sua sala de aula. A Neurociências está do seu lado.